Alô, meu querido, fala minha querida, retornando aqui à Lei 13.675 de 2018, agora sim nós vamos falar efetivamente daquele conselho que integra estrategicamente o Sistema Único de Segurança Pública do Brasil. Tudo bem? Doutor, esse conselho, ele é constituído por vários membros que já nós vamos ver quem são os conselheiros, mas antes eu tenho que te explicar algumas coisas a respeito dele, vamos lá? O Conselho, portanto, o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, nada mais é do que um integrante, olha a nomenclatura, integrante estratégico. Tudo bem? Um integrante estratégico do Sistema Único de Segurança Pública. E esse integrante estratégico, ele existe em caráter permanente em cada ente federativo, doutor. Portanto, existe o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios, ok? E será integrado por respectivos representantes de cada ente federativo. Tudo bem? Tranquilão? Além disso, esse conselho, doutor, ele terá uma competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social. Olha só, se eu digo para você que um conselho, olha o nome, um conselho. Porra, para que serve um conselho, doutor? Justamente conselhos, eles vão auxiliar, lembra que eu havia dito que os integrantes, olha só, estratégicos, são os chefes do Poder Executivo, dos estados, da União, do DF e dos municípios e os respectivos conselhos? Pois é, esses conselhos auxiliam os chefes do Poder Executivo no âmbito de cada ente federativo à tomada de decisão. Pedro, mas esse conselho auxilia de que forma? Consultiva, sugestiva e acompanhamento, não vinculada, não vinculatória. A tomada de decisão sempre será do chefe do Poder Executivo e os seus respectivos órgãos de segurança pública. Por exemplo, um governador. Doutor, o governador, na hora de implementar a política do Sistema Único de Segurança no âmbito dos seus estados, ele pode ouvir esse conselho, tudo bem, só que a tomada de decisão é autônoma dele, ele tem independência. Tudo bem? Isso é importante que seja citado. Ele tem simplesmente competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento, não vinculatória. Tudo bem? Além disso, caberá também a esse conselho propor diretrizes para políticas públicas relativas à repressão e à prevenção de violência e também da criminalidade. Tudo bem? Tranquilos? Então isto vem a ser a questão da proposição de diretrizes também sendo feita por esse Conselho de Segurança Pública. Doutor, neste sentido, essa seria uma noção mais introdutória da apresentação desse conselho para você, ok? O que eu tenho que fazer agora com você justamente? Vem comigo, eu tenho que falar a respeito dos conselheiros e a respeito da formulação de planos. Quer ver? Falou de conselheiro, falou de formulação de planos para você na prova, o que você tem que saber são os artigos 21 e 22 da lei. Vamos lá? Vamos dar uma lidinha nesses artigos para ver o que você de fato tem que saber? O artigo 21, ele vai trabalhar com os conselhos. Quais são os chamados conselheiros? Vamos lá? Comigo para a tela, olha só. Os conselhos serão compostos por, olha a composição, primeiro, representante, tudo bem? Representante de cada órgão ou entidade integrante do Sistema Único de Segurança Pública. Seja ele consultivo, seja ele, no caso, estratégico, ou seja ele operacional. Tudo bem? Então, representantes de cada órgão, da PF, da PRF, da Polícia Civil, Polícia Militar e por aí vai. Representante do Poder Judiciário, doutor, olha que importante. Juízes, promotores, todas essas pessoas, na verdade promotor não é do Poder Judiciário, né? Juízes, desembargadores, a questão de ministros estarão presentes ali também. Representante do Ministério Público também, o procurador, o promotor de justiça. Um representante da OAB, também importantíssimo. Da Defensoria Pública, representante de organizações da sociedade. Lembra que eu te falei que a sociedade faz parte do conselho? Pois é, está aí, ó, relacionada à política de segurança pública e defesa social e representantes de entidades profissionais de segurança pública. Tudo bem? Entidades profissionais dessa parte de segurança pública. Doutor, vem aqui comigo. A banca, na hora dela trabalhar com essa questão dos conselhos e conselheiros atinentes aos chamados Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, você tem que lembrar que esses conselheiros, eles eu não sei se você percebeu, mas ele faz parte de vários setores da sociedade. Inclusive a OAB vai estar presente lá para você, vai estar presente a entidade relacionada à segurança pública e também, principalmente, Defensoria Pública. Lembre-se desses órgãos, por favor, porque eles integram a questão do conselho também.
também. Isto que eu falei para você é a parte relativa aos conselheiros. Lembra que são representantes, não presidentes, muito menos os respectivos diretores, ok? Agora vamos para o artigo 22 para a gente entender a formulação dos planos. Como é que funciona? Ó, a União é a responsável por instituir o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Doutor, se o plano é nacional, é óbvio que é a União quem vai fazer isso daqui, ok? Então a União instituirá esse tipo de plano, destinado a articular algumas ações de poder. Com quais finalidades? Algumas finalidades que nós veremos aqui. Primeiro, promover a melhora da qualidade da gestão de política de segurança pública e defesa social, contribuir para a organização de Conselho de Segurança Pública, ok? Assegurar a produção de conhecimento no tema. Perceba como que está em voga dentro desta lei a questão relativa a conhecimento, produção de conhecimento, principalmente por meio de estudos. Olha só como que isso está ganhando destaque hoje no Brasil. Definição de metas e avaliação de resultado de política. Priorizar ações preventivas e fiscalizatórias em segurança interna, nas divisas, olha só, nas fronteiras, nos portos e nos aeroportos aí. Tudo bem? Além disso, o que mais que a gente tem que saber? Política pública de segurança não se restringe aos integrantes da SUSP. Olha que interessante que é isso daqui, ó. Essas políticas elas não vão se restringir apenas aos integrantes estratégicos e operacionais, mas também consideram um contexto social amplo, com abrangência para outras áreas de educação, saúde, lazer e cultura, respeitadas as atribuições de cada um dentro do serviço público. E aí vem a questão de número, que sempre costuma cair, né, cara? Esse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social terá duração, doutor, de 10 anos a contar da sua publicação. Tudo bem? Esse é o prazo de duração para a implementação desse plano. E as ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritária na elaboração, ok? As ações de prevenção, não de repressão, hein? Na elaboração do plano. Então, prefere-se prevenir do que reprimir. Ótimo, isso é importante para o Brasil. A União, por intermédio do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, também deverá estabelecer objetivos e ações estratégicas, metas, prioridades e indicadores de formas de financiamento dessas gestões de políticas aqui. Tudo bem, doutor? Isto que nós conversamos a respeito do artigo 22, eu ainda quero falar 2 parágrafos com você. Esses 2 parágrafos, eles são um pouco mais importantes porque eles vão trabalhar com base de dados. Quais seriam essas bases? Olha só, parágrafo 5º. Só Estado, DF e município, não entra a União. Com base no Plano Nacional, deve elaborar e implantar os seus respectivos planos em até 2 anos a partir da publicação. Isso é importante, sob pena de não receber recursos e execução de programas aí da União. Além disso, o poder público deve dar ampla divulgação ao conteúdo das políticas. Então, olha só que interessante, volta para mim. Política Nacional de Segurança Pública tem duração de 10 anos e depois de publicada, 2 anos para cada ente federativo fora a União produzir respectivamente os seus planos, sob pena de não receber recurso da União para a implementação de programas em segurança pública. Tudo bem? Muito importante esse contexto também a ser levado em conta aqui. Volta comigo para o quadro, que agora eu quero trabalhar com você a questão da cooperação, integração e funcionamento harmônico das instituições. Aqui, para cooperação, integração e funcionamento harmônico, será utilizado o SINAPED. Tudo bem? Não sei se você percebeu, nós estamos detalhando agora para você cada instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, tá? Então, primeiramente, o SINAPED. Para que serve o SINAPED? Para contribuir com a organização e a integração entre os membros, tudo bem? Desse Sistema Único de Segurança Pública, conhecimento acerca de ações desenvolvidas por vários membros, como você percebe, é um sistema amplo, que abrange vários estados, o distrito e a própria União. Portanto, conhecer ações de cada ente é importante. E, por fim, garantir um adequado diagnóstico daquilo que efetivamente se está sendo feito. Além disso, no final da avaliação do Plano Nacional, da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, será estabelecido um relatório, doutor. Ao se terminar esse prazo de 10 anos com a Política Nacional, será feito um relatório. Este relatório será encaminhado aos conselhos e os conselhos eles vão nortear políticas de implementação justamente a partir disso, ok? Por fim, olha só que importante, hein?
Cabe ao Poder Legislativo acompanhar as atividades. Se tudo isso é aplicado no âmbito do Poder Executivo, cabe, obviamente, ao Poder Legislativo acompanhar e fiscalizar todas essas atividades para ver se, de fato, está sendo feito tudo aquilo que foi proposto pela Política Nacional de Segurança Pública. Tudo bem? Tranquilo? Este é um sistema de dados que é o chamado SINAPED. Avança comigo que eu ainda tenho que falar com essa avaliação. Olha só. A avaliação será feita pelo estabelecimento de objetivos e metas descritos dentro da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, sendo, olha que importante, coordenado, e olha só que aqui nesse ponto, doutor, quando eu trabalho com a coordenação será feita por uma comissão permanente e realizada por uma comissão temporária. Lembre dos verbos, olha só, a avaliação ela será feita ela será coordenada por uma comissão permanente. A avaliação do que, Pedro? Dos objetivos e metas estabelecidos na política nacional. Então, nesse caso, ele será coordenado por uma comissão permanente e realizada a avaliação por uma comissão temporária. Essa comissão ela é integrada por 3 membros, ok? Lembrando que a lei fala o seguinte, é vedado somente a comissão permanente. Olha só, designar avaliação que sejam titulares ou servidores de órgãos de avaliação. Então, olha só, é vedado participar da comissão permanente os órgãos que vão fazer a avaliação. Não dá. Então, o órgão da comissão temporária permanente não pode? Não pode. Inclusive, quem tem parentesco em até 3º grau ou quem esteja respondendo processo administrativo ou até mesmo criminal, no caso concreto. Bem interessante esse posicionamento no que tange a essa análise. Doutor, eu ainda tenho que te falar a parte de objetivos e metas. Olha só que interessante, vem comigo. Como eu falei, existirá um conselho permanente quem vai coordenar e existe um conselho temporário quem vai realizar a avaliação. Avaliação do que, Pedro? De objetivos e metas estabelecidos na política. E aqui no artigo 25, nós teremos como que são estabelecidas essas metas de excelência. Dá uma olhadinha, ó. Os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública fixarão anualmente metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando a prevenção e a repressão das infrações penais e administrativas e a prevenção de desastres que tenham como finalidade. Primeiro, planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, tanto técnica quanto operacional, e a cooperação das unidades. Apoiar e promover educação qualificada, continuada e integrada. Identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação para aprimoramento de atividade. Identificar e propor mecanismo de valorização profissional. Apoiar e promover o sistema de saúde dos profissionais e também apoiar e promover o sistema habitacional para os profissionais de segurança pública. Até isso se busca lá no artigo 25, no estabelecimento de metas anuais. Então volta aqui para mim que eu quero trazer novamente isso daí para você entender como é que deve ser feito. Doutor, quando eu trabalho com essas disposições de metas, anualmente, os integrantes do Sistema Único de Segurança estabelecem metas a serem cumpridas. Ok? Ao final de cada ano se estabelece um relatório. Este relatório será encaminhado aos conselhos que vão fazer essas avaliações. Avaliações relativas a metas e também aos objetivos traçados pela Política Nacional. Tudo bem? E aí será gerado um novo relatório com estes resultados a serem publicados, obviamente, pelo critério da transparência que a lei também preza tanto. É assim que deve ser feito essa questão do controle e transparência. Tudo bem? Volta aqui para mim. Portanto, agora eu vou entrar com você justamente nessa parte de controle e transparência, ok? Esse controle e essa transparência será feito de maneira interna, olha só, internamente aos órgãos que integram, por exemplo, a parte dos integrantes operacionais, as polícias, por exemplo. Doutor, o controle interno de cada órgão de transparência será feito por meio de órgãos de correção, é a famosa corregedoria. As corregedorias é quem vai fazer o controle externo, justamente publicando as questões atinentes administrativamente às repartições. Tudo bem? Enquanto isso, acompanhamento da atividade policial será feita por meio das ouvidorias. Ouvidorias que, obviamente, ouvirão o público. Então, o público poderá fazer reclamações, sugestões, melhorias, elogios, tudo isso por meio das chamadas ouvidorias, que vão, obviamente, também trazer em relatório todo o acompanhamento da atividade policial a ser trabalhada dentro do controle e transparência. Show de bola? É isso aqui que você vai ter que saber a respeito do controle e transparência e mais uma informação
informaçãozinha a respeito de um banco de dados. Nós falamos de plano de gerenciamento já, nós falamos já do Sinaped e agora eu vou falar do terceiro instrumento, que é o Cinesp. Doutor, o Cinesp é um banco de dados simplesmente sensacional do ponto de vista teórico. Pedro, por que do ponto de vista teórico, doutor? Do ponto de vista teórico, porque na prática vai ser muito, mas muito difícil de implementar com pleno funcionamento. Sabe por quê? O Cinesp é o Sistema Nacional que envolve todas essas informações aqui. Primeiramente, gerenciamento das questões relativas à segurança pública, a estabelecimentos prisionais, informações a respeito de estabelecimento prisional. Por exemplo, os presos, quais são os presos, os crimes pelos quais geraram regime de reclusão, a questão também de rastreamento de armas e munições, então nós vamos precisar de um subbanco de dados dentro do Cinesp que vai trabalhar com esse rastreamento de arma e munição, banco de dados de perfis genéticos e de impressões digitais, doutor. Isso aqui no Brasil é muito importante, até porque hoje se utiliza o AFIS, cara, que nada mais é, o AFIS alguns chamam, né, mas a nomenclatura mais correta é AFIS, que é nada mais do que o banco de dados para impressão digital, um banco de dados automatizado, muito eficiente. Em se tratando de perfil genético, tem-se o CODES hoje no Brasil. Então, o que eles querem fazer? Eles querem criar esses bancos de dados integralizados a nível nacional. Se isso for feito, será simplesmente sensacional. Mas, doutor, particularmente acho difícil, é muito difícil a gente ter a plenitude disso aqui. E, por fim, plano de gerenciamento de crimes relacionados a drogas. Também está contido nesse Sistema Nacional de Informação, Sistema de Informação. Então, o Cinesp é um terceiro sistema que a gente está conversando, muito importante para a implementação da Política Nacional de Segurança Pública no Brasil. Se for efetivado, porra, vai dar muito certo isso aqui. E quais seriam os objetivos do Cinesp, portanto, doutor? Coleta, análise, atualização, integração e interpretação de dados, ou seja, o que eu vou fazer? Coleta de informações. Vou te dar um exemplo, doutor. Na coleta, na hora de estabelecer as armas de porte permitido e restrito, inclusive aquelas envolvidas em crimes, eu preciso coletar essa arma, fazer análise, inserir no banco de dados, interpretar em qual crime ela está relacionada e vincular todos os sistemas de dados. Percebeu quão interessante é se ter um banco de dados desse? Seria muito bom. Além disso, estudos, realizar estudos ou embasar estudos, estatísticas e indicadores relacionados à violência e à criminalidade e também integração de redes e sistemas de dados, obviamente, né? Integração de redes e sistemas de dados, tanto com os estados, municípios e também a União. Será trabalhado dentro do Cinesp? É óbvio, doutor, se ele vai ser implementado a nível nacional, quem está lá no Amapá, quem está no Acre, quem está no Paraná e quem está em São Paulo, todos têm que saber preencher o mesmo documento. Então é obrigatório que haja uma padronização de documentos no que tange a questão de banco de dados, para que um policial civil preencha um documento da mesma forma que um policial federal. Então vamos padronizar isso a nível federal para que o município, o estado e a União façam tudo de maneira padronizada. E esses padrões envolvem padrões de integridade, padrões de disponibilidade, padrões de confidencialidade, confiabilidade e tempestividade. Então, para se enquadrar um banco de dados interessante, é preciso de padronização, doutor, é preciso de uniformização. E para que isso de fato seja feito, devem ser obedecidos esses quesitos que a gente conversou aqui. E é óbvio, se o sistema é nacional, é óbvio que ele atua em âmbito nacional. Vale dizer, nacional é diferente de federal, hein? Federal é só União. Nacional é União, Estados, DF e municípios, ok? E se o cara não... Imagina, o Paraná fala assim, não, eu vou ter o meu banco de dados e eu vou gerenciar da melhor forma porque eu acho mais efetivo. Doutor, se o órgão ele não fizer todos esses elementos que a gente viu, não coletar, não analisar, não preencher, não compartilhar dados acerca da criminalidade, o que acontece? O órgão, o ente federativo, ele deixa de receber incentivo financeiro e também de se realizar parcerias com a União. Isso é importante. Então, Pedro, mas a União é tão importante assim na hora de se estabelecer parceria e bancar política de segurança pública? Porra, imagina o tanto de tributação, o tanto de dinheiro que a União não arrecada ao longo do ano na expectativa de suprir programas, principalmente voltados para a segurança pública. Ok? Bem interessante, portanto, isso aqui. Vem comigo para a gente finalizar agora um dos penúltimos capítulos que nós temos que ver. Olha só, primeiro, capacitação e valorização profissional. Para capacitação e valorização profissional, existem dois bancos de dados. Primeiro, o CIVAP e o Provida. O CIVAP, ele vai trabalhar basicamente com três instrumentos.
uma matriz curricular uniformizada nacional, ok? Essa matriz curricular nacional é uma matriz que vai ser uma base de educação. Então, por exemplo, um curso que vai ser oferecido para PF, para PRF, para Civil, pode também ser aproveitado para outros agentes que integram o Sistema Único. Deu para entender? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um curso de instrutor de armamento e tiro no âmbito federal, eu também poderei fazer o mesmo curso lá no âmbito estadual e municipal, ok? Bem legal, uma matriz curricular nacional. Essa matriz, ela vai privilegiar direitos humanos e a chamada andragogia. Andragogia é o que, Pedro? Que diabo é a andragogia? Doutor, andragogia é a técnica de ensinar adultos, tudo bem? Quando eu trabalho com pedagogia, é a técnica de ensinar pessoas jovens e pessoas mais novas. Andragogia é de ensinar adulto. Até porque esse profissional, obviamente, já é um adulto e geralmente é cabeça dura. Então também vai prezar por isso daí. Referencial teórico, metodologias e avaliações. Então, esse curso, na verdade, essa matriz, ela também leva em conta metodologias específicas, referenciais teóricos adequados e também avaliações a serem feitas pelos próprios alunos. Além disso, um segundo instrumento do CIVAP é o RENAESP. Olha só, o Registro Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, ou seja, estudos mais elaborados de segurança pública, envolvendo, por exemplo, quais são os tipos de projéteis que mais são utilizados e como inibir algumas práticas criminosas, tudo bem? Como você percebe que ele é um autoestudo, isso será implementado em nível superior, doutor. Ou seja, quem pratica, quem vai alimentar tudo isso daí em sede de RENAESP, será o ensino superior, ok? Será feito ensino superior. E por fim, a rede EAD Senasp, que é onde você vai fazer, provavelmente no seu curso de formação, se você vai prestar concurso para a polícia, você vai ter alguns cursos oferecidos pela Senasp, pela EAD de serviço deles. A rede EAD, de acordo com a legislação, ela foi criada com o intuito de viabilizar em várias regiões geográficas um curso de qualidade oferecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pela Senasp, tudo bem? Eu, por exemplo, já recebi alguns convites na época, principalmente que eu estava lá no curso de formação, curso de direção de viatura, a questão de curso de armamento e tiro, curso de instrutor, um monte de cursos legais que são oferecidos via EAD pelo EAD Senasp. Tudo bem? Show de bola? E o segundo programa e último que nós veremos é o Provida. Doutor, o Provida, ele se preocupa com a qualidade de vida do servidor, no âmbito de saúde mesmo e psicossocial. Doutor, infelizmente, nós tivemos, nesses últimos anos, muitos suicídios em se tratando de atividade policial. Então a Rede Provida, ela foi criada justamente na expectativa de dar um suporte psicológico para os agentes de campo. Então, nesse caso, o Provida ele tem esse direcionamento para a saúde e integridade psicossocial. Tudo bem? Para a gente finalizar a lei, vamos dar uma olhadinha nas disposições finais. Olha o que ele fala, ó. Os documentos de identificação funcional dos profissionais da área de segurança pública e de defesa social serão padronizados mediante ato do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Pública e terão fé pública e validade em todo o território nacional. Famosa identificação funcional padronizada desses profissionais que integram a segurança pública. Então vão padronizar os distintivos, Pedro? Vão. A identificação funcional, na verdade, né? Distintivo não. Deverão ser realizadas conferências a cada 5 anos para debater as diretrizes do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Pública e de Defesa Social. Doutor, com isso, nós fechamos, portanto, a parte teórica e vamos ver como a banca ela pode cobrar questões acerca dessa lei para você. Olha a primeira questão. Os conselhos serão compostos por exceto, olha só, se os conselhos serão compostos por quais integrantes ali na prática? Doutor, eu falei para você que existe representante de cada órgão ou entidade integrante do SUSP? Sim, eu falei que existe. Olha só, representante do Poder Judiciário tem? Tem também. Representante do Ministério Público? Também tem. Representante da OAB? Também. Sobra-nos o representante do Ministério da Cidadania. Doutor, nem existe esse ministério aqui, ok? Então, exceto, não existe essa questão desse tipo de ministério. Lembrando, doutor, que são sempre representantes. Não são ministros e não são os presidentes, hein? Cuidado com isso se aparecer na sua prova. Tudo bem? Além desses elementos, vamos lá, quero trabalhar com você a próxima questão.
O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social terá duração de, olha só, esse plano ele deve estabelecer, cuidado com confundir os prazos, hein? Relatórios anuais a serem remetidos para os conselhos. Tudo bem? Relatórios anuais a serem emitidos aos conselhos, mas o plano em si tem um prazo de 10 anos. Isso também nós já havíamos visto ali na parte geral. E para finalizar, lembrando que as disposições finais que diz que serão realizados debates acerca de ajustes no plano a cada 5 anos. Então, debates a cada 5 anos aqui, essa questão desses debates. Tudo bem? Então, próxima questão, olha o que ela diz. O CIVAP é constituído, entre outros, pelos seguintes programas, exceto, olha só, nós temos a Matriz Curricular Nacional, acabamos de ver isso daqui, de fato, é aquela matriz que vai englobar vários entes ali. RENAESP, no caso Rede Nacional de Altos Estudos, é relacionado à segurança pública, tá certinho. Rede Nacional de Educação à Distância, que é o EAD-SENASP, também. Programa Nacional de Qualidade de Vida para a Segurança Pública também faz parte aqui desse programa. E, por fim, Rede Nacional de Treinamento de Armamento e Tiro, aí não. Aí você não pode errar nessa questão aí. Doutor, então, com isso, não sei se você percebeu, muitos bancos de dados aqui e muitos sistemas a serem utilizados pelas redes respectivas. Não preciso nem dizer, a chance de cair questões acerca desses bancos de dados é bastante grande, ok? Então, minha recomendação, pega um sulfitezinho para cada sistema de banco de dados ou uma ficha, dependendo da forma que você estuda, e separa as características de cada um, porque a banca muitas vezes dá a característica e pergunta qual é o banco de dados. Isso também poderá acontecer. Com isso, eu finalizo essa lei, perceba que não é uma lei difícil, é uma lei mais tranquila, que você consegue sim, e muito bem, se você pegar o texto de lei e complementar aqui com o conteúdo que nós passamos em aula para você.